Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 4, que fala sobre o Espírito Santo no Eterno Propósito de Deus. E diz o seguinte: Desde o princípio do mundo, Deus tinha um plano para a salvação da humanidade. A palavra de Deus diz, abre aspas, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, fecha aspas, segundo Timóteo 1, 8 e 9. A Bíblia chama este plano de Deus o eterno propósito, ensinando que, desde os séculos ocultos, Deus tinha um plano para a salvação de toda a humanidade, abre aspas, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, fecha aspas. Efésios 3, de 8 a 12. Gênesis 3, 15, mostra o primeiro ensinamento de Deus sobre o Salvador. Depois temos Deus preparando um povo através de um homem chamado Abraão, prometendo abençoar todas as famílias da terra através dele. Gênesis 12, de 1 a 3. Esta promessa foi cumprida séculos depois através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Gálatas 3, de 6 a 22. No Velho Testamento encontramos os profetas de Deus profetizando sobre este Salvador. O profeta Isaías falou sobre seu nascimento, Isaías 7,14. O profeta Oséias profetizou sobre os perigos da vida enquanto nenê, Oséias 11,1. O profeta Zacarias falou sobre a traição que tiraria a vida do Salvador. Zacarias 11, 12 e 13. Isaías profetizou a sua morte. Isaías 53. Enquanto o rei Davi escreveu sobre a sua ressurreição dentre os mortos. Salmo 16, 10. O Novo Testamento mostra que somos perdoados dos nossos pecados através deste Salvador, Jesus, o Filho de Deus, Apocalipse 1, 5. Somos curados através do seu sacrifício, 1 Pedro 2, 24. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4, 25. Assim, Jesus Cristo colocou em ação o plano divino, o eterno propósito de Deus, para a salvação da humanidade. O Espírito Santo também teve uma parte neste eterno propósito de Deus. A sua parte ou o seu trabalho no eterno propósito pode ser melhor ensinado dividindo da seguinte maneira: 1. Registrar o plano de Deus e 2. Santificar os salvos. Subtítulo: Registrar o eterno propósito. Deus tinha determinado o plano da redenção do homem. Jesus colocou em ação através da sua morte e ressurreição. Mas, se ninguém tivesse chegado a ter conhecimento desse plano ou do sacrifício de Jesus, tudo teria sido em vão. A parte do Espírito Santo, todavia, foi registrar este plano para que a humanidade pudesse ter conhecimento dos planos de Deus para a sua salvação. Todas as profecias e ensinamentos do Velho Testamento foram inspirados e guiados pelo Espírito Santo. A própria palavra de Deus afirma isso, dizendo, abre aspas, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Fecha aspas. 2 Pedro 1,
20 e 21. O profeta Isaías disse, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, fecha aspas, Isaías 61, 1. O profeta Neemias ensinou, abre aspas, no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Fecha aspas, Neemias 9:30. O Espírito Santo dirigiu o povo de Deus, guiando homens como Otiniel, Juízes 3:10, Gideão, Juízes 6:34 e 35, Sansão, Juízes 13:25, e o rei Davi, 2 Samuel 23:2. Através do Espírito Santo, estes homens guiaram o povo de Deus, escrevendo a vontade de Deus para os judeus, que é o Velho Testamento. Quando Jesus nasceu e começou a ensinar, o Espírito Santo estava com ele, mostrando que o seu trabalho ia continuar na época do Novo Testamento, pois Jesus Cristo cumpriu uma profecia sobre o trabalho do Espírito Santo quando disse, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me unge para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha aspas. Lucas 4, 18 e 19. Quando Jesus terminou de falar essas palavras do livro de Isaías, disse, abre aspas, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, fecha aspas. Lucas 4, 21. O Espírito Santo estava com Jesus fazendo uma parte importante do seu trabalho, cooperando com Deus para cumprir o seu eterno propósito. Jesus Cristo prometeu uma orientação especial do Espírito Santo para os seus apóstolos e homens escolhidos, para que pudessem ensinar toda a vontade dele. Jesus disse, abre aspas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Fecha aspas. João 14, 26. Esta foi exatamente a obra do Espírito na velha lei de Deus e vai continuar sendo a mesma na nova lei de Cristo. O apóstolo Paulo, mais tarde, ensinou que a sua sabedoria não veio através de homens, mas, abre aspas, Deus nolo revelou pelo Espírito, fecha aspas. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Paulo acrescentou mais dizendo, abre aspas, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Fecha aspas. 1 Coríntios 2:13. Jesus prometeu ajuda aos seus seguidores, dizendo que o Espírito Santo ia guiá-los, abre aspas, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, fecha aspas, João 16:13. Um exemplo dessa orientação do Espírito Santo está em Atos 4:38. Abre aspas, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, fecha aspas. Estes homens, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, registraram seus ensinamentos em cartas, que são hoje o nosso Novo Testamento. 2 Pedro 1, 12 a 15, João 20, de 30 e 31, Lucas 1, de 1 a 4. A Bíblia afirma que, abre aspas, toda a Escritura é inspirada por Deus, fecha aspas, 2 Timóteo 3,16. A inspirada pelo Espírito Santo, registrando o eterno propósito para a humanidade.
Sim, o Espírito Santo teve uma parte no eterno propósito de Deus, registrando em forma escrita o plano da salvação. É através dessa obra que podemos ter fé e ser salvos, pois, abre aspas, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, fecha aspas. Romanos 10, 17. Subtítulo: Santificar os salvos pelo eterno propósito. Para entender esta parte do trabalho do Espírito Santo, devemos definir a palavra santo e santificar. A palavra santo significa separação, colocação de lado. No Velho Testamento, homens e lugares foram chamados santo porque foram separados para o serviço de Deus. No Novo Testamento, os cristãos são chamados santos. Filipenses 1:1, porque são separados do mundo para o serviço real. Colossenses 1:13 e 1 Pedro 2, de 1 a 9. A palavra santificar vem de duas palavras latinas. Sanctus, que significa santo, e facio, que significa fazer. Santificação é o processo pelo qual o homem é feito santo. É um trabalho progressivo que tem o seu começo na conversão do pecador e segue sempre na vida do cristão, levando para a perfeição. Santificação é o processo pelo qual Deus, através do Espírito Santo, torna a pessoa santa. Vejam bem duas passagens bíblicas, abre aspas. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fecha aspas. 2 Tessalonicenses 2, 13. E também, abre aspas, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles sejam aceitáveis, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Romanos 15, 16. A Bíblia está mostrando que a nossa santificação, o nosso progresso na vida cristã, é uma obra do Espírito Santo. Nossos irmãos em Corinto foram santificados, 1 Coríntios 1, 2, e todos nós somos santificados pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 11. Santificação é diferente de conversão, como crescimento é diferente de nascimento. Santificação é o aperfeiçoamento do cristão. É levar o recém-nascido em Cristo até o homem crescido, o adulto na fé. Este crescimento é o trabalho ou a obra do Espírito Santo no eterno propósito de Deus. O cristão é selado com o Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. No seu batismo, o Espírito Santo começa a habitar no cristão, Atos 2, 38, 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19 e 20. Com o Espírito Santo habitando no cristão, ele pode ter os frutos deste dom do Espírito. Frutos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, conforme está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Com estes dons, o cristão começa a crescer para chegar a ser um adulto na fé, santificado pelo Espírito Santo. Vamos supor que um homem seja cego de nascença. Ele não pode ver por uma incapacidade física, mas deixe Jesus tocar nos seus olhos com a mão divina, e este homem enxergará na hora. Não podemos explicar como ou porquê. Podemos somente dizer, como o cego em João 9, 25, abre aspas, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, fecha aspas. É assim o trabalho do Espírito Santo na santificação. Começa com a regeneração,
quando uma nova vida começa e é levado até a glorificação. O Espírito Santo está sempre nos renovando. Como Tito explicou, abre aspas, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fecha aspas, Tito 3, 5. O apóstolo Paulo nos encoraja dizendo, abre aspas, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Fecha aspas, 2 Coríntios 4,16. Não podemos explicar perfeitamente esta obra do Espírito Santo, mas sem ele, nosso crescimento espiritual seria impossível. O Espírito Santo está nos renovando dia após dia, ajudando-nos a crescer na fé pelos frutos que ele nos dá. O Espírito Santo está ativo na nossa santificação, cumprindo a sua parte no eterno propósito de Deus. Conclusão: o Espírito Santo de Deus tem uma parte importante no eterno propósito. Ele registrou a vontade de Deus para as pessoas sobre a velha lei e inspirou os homens a registrar a sua vontade na nova lei de Cristo. Também o Espírito Santo está agindo na nossa salvação pela santificação. Obrigado por acompanhar a leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o eterno propósito do Espírito Santo de Deus. E se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso hoje também pelo celular, tá bem? Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e fale para outros amigos seus ou irmãos se inscrever também no canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?